Olá, pessoal! Então, estamos iniciando aqui a parte 2 da nossa aula de História pelo canal Educação. Nós estamos aqui discutindo sobre o processo de urbanização no Brasil, mas de uma forma específica no século XX, a partir de 1940, que é quando esse processo ele se torna intenso. Nós já tivemos aqui aulas analisando todo o contexto histórico no Brasil colonial, no Brasil Império, então agora a gente já está aqui no século XX, né? Mais pertinho da gente. Então, vamos agora analisar os principais problemas urbanos, né? Quando a gente tem essa urbanização que ocorre de uma forma muito desorganizada, e é claro que com isso, uma cidade que não está preparada para receber uma grande quantidade de pessoas vai ser completamente impactada pelo crescimento da pobreza e também da violência. Então, aqui vamos analisar os principais problemas, né? Como, por exemplo, vai faltar o quê? A infraestrutura. Então, vai faltar saneamento básico, gente, que é o tratamento da água, que é o tratamento dos esgotos, que é a coleta de lixo. Nós temos o saneamento básico no Brasil, ele ainda é muito pequeno. Eu espero aí que o esgoto que que passa pela sua água, ele seja tratado, porque infelizmente ainda é um número muito pequeno. Né? No Brasil, a gente tem dados que ainda falta água, né, gente? Esse ano mesmo, em 2020, foi feito um mapa da fome. A gente teve um crescimento da fome no Brasil, claro que também impactado pela questão da pandemia, então o Brasil voltou a entrar no mapa da fome. Nós temos aí uma média de 33 milhões de pessoas que vivem na insegurança alimentar, do leve ao mais grave, que é, de fato, quando falta comida mesmo ali na mesa. E um dos pontos que também o mapa da fome revelou é que falta água potável. Então, falta o quê? O mínimo para que a gente consiga estabelecer uma vida digna para as pessoas que vivem nos maiores centros urbanos do Brasil. Um outro ponto que também marca aqui um problema social urbano é o transporte deficiente e um trânsito caótico, né? A gente tem um transporte deficiente, a própria cidade de Teresina, ontem mesmo, né, o diretório aí que luta pelas questões do transporte público em Teresina, falta ônibus na cidade, né, gente? Então, é claro que se torna um problema, porque as pessoas não têm como ir trabalhar, ir para as universidades. Então, imagina também, né, numa cidade ainda maior. É um problema muito sério. E o outro ponto é um trânsito caótico, porque são muitas pessoas. O número de carros no Brasil ele vem só aumentando. Né? Por isso mesmo que em cidades como a cidade de São Paulo existe um rodízio. Porque senão, se todo mundo sai, não tem como, né? Fica impossível andar na cidade. O outro ponto são as habitações precárias, como a favelização. Eu já expliquei aqui, né, o surgimento das favelas, principalmente no início do século XX, quando vem com aquela ideia de que é preciso urbanizar o Brasil. Então, para urbanizar o Brasil, dentro de toda uma teoria, né, racista, a ideia era expulsar a população preta e a população pobre para as regiões mais afastadas do centro, já que essa população era muito comum elas viverem ali dentro dos bairros operários, que eram mais próximos das fábricas. Era a principal aqui a cidade, a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, que eu mostrei a fotografia do século XIX, que nós tínhamos inúmeros casarões. Esses casarões eram justamente das pessoas que eram donas das fábricas, principalmente. Então, galera vivia nas principais avenidas e os trabalhadores viviam em volta das fábricas, justamente nas regiões afastadas, né? Como os cortiços também, que eram muito comuns ali dentro do centro e que acabaram sendo proibidos, eram colocados de uma forma clandestina, as pessoas que viviam ali dentro, né, acabavam também sendo marginalizadas. Um outro problema é o desemprego e o crescimento do comércio informal. Bom, desemprego porque é muita gente vivendo na cidade, né? Não consegue dar conta, acaba tendo uma situação
que muita gente acaba ficando desempregada, porque, é claro, faltam políticas públicas de geração de renda. Hoje no Brasil nós temos uma média aí, né, de mais ou menos entre 14 e 15 milhões de pessoas desempregadas e um crescimento informal do trabalho. Então é uma pessoa que ela trabalha em uma modalidade que ela não tem os seus direitos trabalhistas assegurados na lei, né. Então é claro que isso também acaba sendo um impacto. Um outro problema é o aumento da violência e do crime organizado, né. A gente tem a ideia então, é muito assalto, não vou nem entrar aqui nas questões, né, vou entrar na questão mesmo do problema urbano, né. Então a gente tem a criminalidade, né, a gente tem muito assalto dentro desses centros urbanos, a gente tem muitas pessoas que vivem uma situação de rua, né, vivem em uma situação de rua com uma vulnerabilidade ao extremo. A gente tem muita gente dependente química, principalmente no crack, que é uma droga que ela tem marcado os centros urbanos do Brasil, justamente por ser uma droga muito barata, de fácil acesso, né? E que as pessoas acabam consumindo justamente como uma possibilidade ali de enfrentar a fome, o frio. A gente precisa entender que no consumo de drogas ilícitas como o crack, né, e que é muito presente, principalmente na população de baixa renda, não pode virar um assunto de valor moral ou religioso, mas sim que deve virar um assunto de saúde pública. Na cidade de São Paulo, existe toda uma região que é conhecida como a Cracolândia, que existe uma grande quantidade de pessoas ali, né? Mais de 20 mil pessoas que vivem dentro daquelas ruas e que já foi, né? A prefeitura já teve toda uma discussão sobre de que forma que podem resolver esse problema e que já foi cogitada a internação compulsória, que é aquela que é obrigada e que, né, as pessoas que são especialistas no assunto falam que aquilo não resolve o problema, porque ali é uma questão muito mais séria. Aquela pessoa, quando ela sair daquela internação que ela foi obrigada, ela vai voltar a consumir. Então, não tem como, a gente tem que resolver a base, né, que são os problemas sociais de fato. Um outro ponto também, a ideia do próprio crime organizado. Nós temos aí uma das grandes causas que gera muita discussão no Brasil, é sobre o tráfico de drogas, em que a gente tem muitos conflitos entre a polícia e os traficantes. E essa violência, ela também está dentro do meio policial. A polícia hoje no Brasil é a que mais mata e também é a que mais morre. Então, é um grande problema também social. E o outro ponto são a falta de áreas verdes, a falta de área de lazer, né, gente? O lazer também é um direito. O acesso à cidade também é um direito. Então, se eu moro numa periferia e eu não tenho um ônibus para participar de uma atividade cultural que é no centro da cidade, é claro que os meus direitos também eles não estão sendo colocados em prática. Outro problema urbano, a poluição das águas, do ar, do solo, a poluição sonora, a poluição visual. Então percebam que são muitos problemas dentro, né, do nosso território, né, dentro de um território urbano. Não só no Brasil, né, são características comuns de outras regiões também. Bom, aqui como também há um problema ambiental, né, a urbanização desenfreada, desorganizada, ela também gera problemas ambientais, gente. Então, vários são os culpados dessa poluição urbana, né? Principalmente a gente tem as indústrias e os carros, porque as indústrias geram muitos poluentes, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, né? Aí só para citar alguns. E nas grandes cidades, a água de rios e lagos pode sofrer com as consequências da poluição. E ainda tem um problema do desperdício de recursos hídricos e da poluição dos rios, né? Porque se a gente não tem tratamento de esgoto, essa água vai para onde? Sem ser tratada, justamente para dentro dos rios, né? E aí o problema vai só aumentando.
Outro ponto também é o desmatamento e a falta de áreas verdes, que pioram o problema da poluição atmosférica. E o automóvel, né, mas é o automóvel de fato que é um dos maiores vilões, porque a poluição do ar nas grandes cidades causa mortes e vários problemas de saúde, né, da população. A gente tem também o que é conhecido como as chuvas tóxicas, né? Não, chuvas ácidas, né, que é um grande problema também dos centros urbanos pela quantidade de carro e de indústria que existe ali dentro daquele perímetro urbano. Outro problema, como a gente já falou aqui, é a questão da criminalidade, da violência, dessa guerra às drogas, né, como é conhecida no Brasil. Então, aqui a gente tem uma ironia, né, que quando a mãe manda a criança para a escola, ela diz: "Pronto, filhinha, agora você já pode ir para a escola", que ela está com um colete, né? Porque aqui no Brasil é aquela ideia das balas perdidas, né? Mas a gente sabe, parece que as balas perdidas no Brasil, elas são endereçadas, né, gente? E olha aqui, esse caso aconteceu no ano de 2019, em que a morte da menina Agatha Félix, de apenas 8 anos de idade, que ocorreu durante uma operação policial no Complexo do Alemão, em que gerou uma indignação muito grande contra a violência que assola as periferias na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, onde a gente tem esse conflito entre os traficantes e as milícias que existem, é um problema real, né, dentro do Brasil. E é claro que com isso a gente tem uma perca, né, gente, de pessoas que na maioria das vezes são pessoas inocentes, né. Bom, então o contrário também, isso aqui é um ponto muito marcante que a gente precisa discutir, que é ao contrário do que muitas pessoas imaginam, né, as favelas elas não nascem do nada ou então da preguiça do povo, né. No Brasil hoje existe muito um discurso meritocrático na ideia de que se a pessoa quer, ela consegue. É claro, é um discurso muito bonito, que às vezes ali pode te ajudar a fazer tu se esforçar, se dedicar, mas também é muito complicado a gente ter uma visão única. A gente precisa ter um pensamento crítico, compreender as desigualdades sociais e se uma pessoa, né, uma frase aí que é super famosa, que eu acho que é de um produtor de também da juventude, né, das periferias que dizem, né, a favela venceu. E aí quando uma pessoa sai da favela e de fato ela vence, na ideia do poder aquisitivo, não quer dizer que seja uma realidade de todas as pessoas que estão ali dentro. Então, tudo no Brasil não dá para a gente ter um único olhar. A gente precisa analisar a questão política, econômica, cultural, o acesso à educação, o acesso às mesmas oportunidades, a geração de renda. A gente precisa fazer um recorte social, gente, porque senão vamos ficar aqui só reproduzindo o mesmo, né, ou então só reproduzindo falas feitas, né, prontas, principalmente de pessoas que já se encontram em uma situação de privilégio. Então, o recorte social, ele é necessário, ele é fundamental para que se entenda a realidade que o país enfrenta. Então, a ideia é que é preciso deixar de lado, né, toda essa onda aí de preconceito, de desinformação, entender que a problemática da formação das favelas nessas cidades também está ligado diretamente a essa urbanização desorganizada, a essa industrialização que vai se focando, né, dentro de determinadas regiões, principalmente dentro desses centros urbanos. Também dentro desse contexto ocorre um problema que é o que a gente fala, que é a segregação urbana, né, também chamada de segregação socioespacial, em que ela se refere à marginalização de determinadas pessoas ou de grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos, raciais no espaço das cidades. Então é claro que existe a segregação urbana, porque se eu levo 1 hora para sair do meu bairro e chegar no centro da cidade, é óbvio que eu estou sendo segregada.
E é isso que acontece, né, no Piauí e no Brasil como um todo. A ideia de que o centro da cidade geralmente é o metro quadrado mais caro, né, das cidades. Então, mora no centro quem tem dinheiro, quem tem poder aquisitivo para poder pagar, né, aquele metro quadrado. Se eu não tenho, então eu vivo mais longe do centro cada vez mais. E o centro da cidade é, teoricamente, o lugar em que você tem acesso, né, às melhores escolas, aos hospitais, ao transporte público, à arte. As atividades culturais, elas são também muito concentradas no centro da cidade, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, em que de fato a gente tem uma produção cultural muito maior, o que também não é muito o caso da cidade de Teresina, né? Um outro ponto é que no Brasil, alguns exemplos de segregação urbanas mais comuns são, gente, as favelas, as habitações e áreas irregulares, os cortiços, as áreas de invasão. E políticas públicas, é claro, gente, as políticas públicas elas devem ser desenvolvidas para poder proporcionar uma maior distribuição de renda, uma distribuição de renda de uma forma que ela seja mais igualitária. A gente precisa de investimento em serviços públicos como a educação, a saúde, a moradia, a segurança, de uma forma que eleve, né, a qualidade de vida. É claro que isso aqui a gente já sabe disso, então entra também a questão, né, da consciência política, de que a gente possa superar aquela ideia de que política é apenas um processo eleitoral. Então eu só me envolvo na política quando eu estou vivendo um processo eleitoral que eu vou dizer quem que eu vou votar. E não é sobre isso, né? Eu sempre falo aqui que a ideia da política é que a gente se constrói essa consciência no cotidiano, entendendo a própria realidade que vive, compreendendo que a política ela tem uma relação direta com os nossos direitos, é claro que com os nossos deveres também. Então a gente precisa estar atento e atenta justamente para que a gente consiga, né, fazer essa cobrança, entender, né, então beleza, não tenho ônibus, para quem que eu reclamo? Como que eu vou atrás? Não tem saúde, não tem médico no posto lá no meu bairro, da minha cidade. Como que eu reclamo? Cadê a coleta de lixo? Porque tudo a gente paga, né? A coleta de lixo, a iluminação pública. Então, são direitos que precisam ser preservados e que precisam, de fato, ser praticados. E aí também cabe à população, à sociedade civil, que é eu, que é você, fazer, realizar essa cobrança, gente. Direito, política pública, nada é de presente, não, nada é dado, não. Aqui, ainda mais no Brasil, né, em que a gente tem uma muita falta de ética, em que o poder, a ideia de que os interesses privados, pessoais, acabam ficando acima do coletivo. Então, entra aí também a nossa participação em relação à cobrança, tudo isso. Bom, então antes, eu acho que depois já são as nossas atividades. Então, eu trouxe aqui mais uma vez, né? Olha, o IBGE, esse aqui é de 1990. De 1950, né, a 1990. É isso. Olha aí, né, as regiões mais urbanizadas do Brasil é a região sudeste, né, os anos 2000, o centro-oeste em segundo lugar, o sul, o norte e o nordeste está em último, com uma média de 69, 70% da população vive nas regiões urbanas, né? Mas lembra daquele dado que é de 2010, né? 10 anos depois, esse aqui já está muito antigo, que a gente viu que nos anos de 2010 a população no Sudeste já era 97%. Em 10 anos, gente, praticamente a população está 100% urbana, né? Então, de fato, o Brasil é caracterizado, é um território urbano. Aqui eu deixei uma dica aí para que você possa acessar depois. É só entrar lá no site do canal Educação e aí tu buscar, pegar aqui o link que eu coloquei o clipe da música A Cidade, né, do Chico Science, da Nação Zumbi,
uma banda aí, uma galera pernambucana, então que também entra aqui a nossa cultura nordestina. E é muito interessante essa música, porque olha só a letra, né? A ideia de que a cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Eita, é quase as meninas, né? Do, do quê? Não, é aquelas meninas que é do Chica. E o resultado todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, né? Então, o que que ele quer dizer com isso? É justamente a interpretação da música, é aquela ideia de que a cidade ela está sempre crescendo, a cidade ela está sempre se desenvolvendo. Não tem como, né, gente? E é claro que vão se gerando muitos problemas sociais e muitos problemas urbanos. Então, as políticas públicas é que devem ser voltadas para resolver isso, porque não tem mais como a população não vai sair da cidade, do meio urbano, para se deslocar para o meio rural. Claro, de vez em quando tem uma pessoa que é acolá. É o sonho de todo mundo, né? Descansar, se aposentar no campo, mas não é a realidade que acontece. Então, é por isso que é preciso discutir sobre essa questão da pobreza, da violência, do saneamento básico, da moradia nos centros urbanos. Bom, então, agora, para a gente poder fechar aqui a nossa aula, eu vou deixar aqui na tela 3 minutinhos, porque eu quero que vocês leiam a questão e que vocês apareçam aqui no nosso bate-papo para que a gente consiga responder. Eu sempre digo aqui da importância, né, de vocês participarem da aula, tentarem responder as questões, porque assim fica bem melhor, tá bom? Então, Tiago, por favor, coloca aí 3 minutos na tela.
Ligado? Ok. Ok, pessoal, então estamos aqui de volta para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo e nós iremos responder algumas questões sobre o processo de urbanização brasileira. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão de hoje, que é uma questão do Enem de 2011. Então, diz assim: o Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. O texto trata, né, que está lá na Urbanização Brasileira, o nome do livro, o texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da. Bom, se a gente sabe que é no Centro-Oeste, o que foi lá no Centro-Oeste? A construção de Brasília, né, gente? Então, que era, quando ele disse que era um território que não possuía nenhuma infraestrutura, porque era um território, a cidade de Brasília foi não a única planejada, né? A cidade de Teresina também foi planejada, mas ela é, de fato, muito marcante porque é a capital do país, né? Então, o texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro e o processo econômico diretamente ligado a ela. Por quê? Deixa eu ver. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. Então, letra A, industrialização voltada para o setor de base. Letra B, economia da borracha no sul do Amazônia, então já é falso, porque eu sei que é lá no Centro-Oeste e a Amazônia no norte. Letra C, fronteira agropecuária, que degradou parte do Cerrado. Se está no Centro-Oeste, eu sei que está no Cerrado. Então, letra D, exploração mineral na Chapada dos Guimarães. Ou letra E, extrativismo na região pantaneira, também não. É, quase no centro, né? Mas também não entra. Então, aqui, gente, acho que é a letra C, uma fronteira agropecuária, porque eu estou falando aqui de uma economia moderna, a ideia, né, da agricultura, a base da, não da industrialização no Brasil, né? Mas foi a base do serviço de uma economia moderna que foi entendido justamente na década de 60 com a capital de Brasília, com a capital, né, Brasília, dentro do Centro-Oeste, e é claro que degradou parte do Cerrado, que é justamente a vegetação nativa, né, do Centro-Oeste. Então, aqui, alternativa verdadeira, letra C, a melhor opção que responde à questão. Bom, segunda questão. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, dentre os quais podemos destacar. Bom, nós aprendemos durante a nossa aula de hoje de que de fato existiu uma acelerada urbanização brasileira. Por que acelerada? Porque a partir de 1940 ela só foi aumentando e foi de uma forma desorganizada. Precisa lembrar que quando a gente fala que ela foi acelerada, não quer dizer que a urbanização começa desde o século XVI, quando o Brasil é conquistado por Portugal, que a gente já começa uma urbanização. Não, porque a gente viu que durante o Brasil colonial foi uma urbanização muito pequena, foram ali apenas em algumas cidades, né? Nós tivemos uma aula aqui sobre as primeiras cidades no Brasil. Então, essa acelerada urbanização brasileira é somente a partir da década de 40, tá certo? Porque senão fica parecendo que desde que o Brasil é conquistado, no século XVI, a gente tem uma urbanização, e não, da década de 1940, que é o quê? Já é século XX. Então, de fato, a nossa urbanização ela vai começar mais intensa e ela vai ser bem acelerada a partir do século XX. E aí,
vai gerando o quê? Como a gente viu, muitos problemas sociais e urbanos, dentre os quais nós podemos destacar, letra A falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos. Bom, falta de infraestrutura é verdadeiro, limitações das liberdades individuais também, porque uma liberdade individual minha é eu conseguir me deslocar de uma região, de um bairro para outro. Se eu não tenho um ônibus, eu não consigo me deslocar. Então, a minha liberdade de locomoção já foi quebrada. Então, aqui, verdadeiro. Agora, dizer aqui é bem ambígua essa questão, porque eu dizer que existem altas condições de vida nos centros urbanos, por um lado, é verdade, porque quem tem poder aquisitivo tem muito acesso, sim. Primeiro que a pessoa ela mora no centro, ela mora nos bairros mais ricos, né, nas zonas mais ricas. Então, é claro que ela vai ter condições. Agora, é uma realidade para todas as pessoas que vivem no centro urbano? Não. Então, não dá para dizer que isso aqui é verdadeiro. Então, falso. Letra B, aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Com certeza verdadeiro, né, gente? Expliquei o surgimento das favelas no início do século XX, dos cortiços, né, que eram esses prédios em que as pessoas elas viviam principalmente próximo às fábricas, às indústrias, e os cortiços, a ideia é um edifício, é uma construção arquitetônica verticalizada e que geralmente é muito comum que cada pessoa, cada família, ela tenha um quarto, né, um cômodo geralmente, mas o banheiro, a cozinha, são espaços que são compartilhados de uma forma coletiva. Então, essa era a grande questão dos cortiços, né? Então, tu ia morar num cortiço, tu tinha um quarto, porque o banheiro e a cozinha tu acabava compartilhando com todas as outras pessoas que viviam ali dentro. Então, era muito caótico. Imagina, a galera, todo mundo acordando para poder ir trabalhar, para conseguir ir no banheiro, para conseguir ir na cozinha. Então, a letra B ela é verdadeira, falta infraestrutura, porque a gente tem um transporte público deficiente, a gente tem uma segurança deficiente também, a gente acaba tendo muitos problemas de acesso à saúde. Então, com certeza que é a alternativa verdadeira, letra B, mas vamos conferir as outras. Letra C, conflitos e violência urbana, ok? Luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. Bom, luta pela posse da terra é muito mais comum a gente ver esse conflito na área rural do Brasil, né? E êxodo rural, ok. Letra D, acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias. Não, não tem mudança nas correntes migratórias. A galera sai do rural para a cidade, para o urbano, né? Então, falso. Letra E, luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. Falso também, né, gente? Foi o que a gente viu. Quem é impactado por essa urbanização desorganizada? Claro que todo mundo é. A pessoa do poder aquisitivo, ela também acaba sendo impactada, mas ela vai ter ela vai ter mais recursos do que uma pessoa que se encontra numa faixa ali, né, de baixa renda, vivendo na periferia. Então, com certeza que a alternativa verdadeira, letra B. Vamos agora para a nossa terceira questão. É comum encontrar nas referências sobre a urbanização do século XX menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para se entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se afirmar que. Então, olha aqui. A questão está te dizendo sobre as referências que a gente encontra sobre a urbanização do século XX. Lembra que essa urbanização ela tem início, de fato, durante o século XX. E ela foi marcada pela metropolização.
Então, essas cidades, lembra que eu coloquei aqui metrópole nacional, metrópole regional? Então, a respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se afirmar que, letra A, não são aglomerações tão grandes quanto as de outros países. Claro que tem muita aglomeração, né? Porque lembra que a gente viu aqui, eu trouxe algumas fotografias de moradias, né, verticais em Taiwan. A gente, eu lembro que foi de Taiwan que eu trouxe, né, que era muito aglomerado, gente. Óbvio, mas aqui no Brasil a gente também tem isso, né? E porque elas são fragmentadas em vários municípios, como no caso de São Paulo. Não são tão, não, mas não são aglomerações tão grandes, falso, então. Letra B. São configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo municipal de origem, formando aglomerações multimunicipais. São configurações cujas são dinâmicas, levaram seus limites para além do núcleo municipal, então está verdadeiro. Por que que leva para além? Olha, quando a gente pensa, né, eu vou falar da cidade de Teresina, que é a cidade em que eu vivo. Então, aqui na cidade de Teresina, o perímetro urbano ela foi aumentando. E ela continua aumentando porque a gente tem muita gente vivendo dentro dessa cidade. Então, por exemplo, aterro sanitário, os presídios são locais, né, que eles devem ter ali uma quilometragem, tem um número, né, de quilômetros que deve ser distante da malha urbana. Mas hoje já está tudo interligado. Então, por exemplo, um presídio aqui em Teresina, ali na Zona Sul, que é a casa de custódia, né? Acho que é isso. Ali a gente tem um bairro que é do lado, as casas são de frente, atrás, do lado do presídio, porque a cidade ela cresceu tanto que ela sufocou. Então, o perímetro urbano, ó, cresceu, aumentou. O aterro sanitário da cidade de Teresina também é já muito próximo do perímetro urbano, gente, aqui na zona sul da cidade, né? Então a gente tem pessoas que moram muito próximas ao perímetro urbano e de bairro, não de ocupação, não de invasão, não, de bairros que são legitimados, né? Também dentro da malha urbana. Outro problema é abatedouro, matadouro. Como que a gente fala? Quando, né, tem o abate de animais, né? Também o maior da cidade de Teresina fica na região urbana, fica dentro da região urbana, mas teoricamente era na zona rural há alguns anos atrás. Mas a cidade ela cresceu tanto que o perímetro urbano aumentou, certo? Então a ideia é verdadeira essa aqui, porque é a ideia de que a cidade ela vai aumentando cada vez mais. Então coisas não, né? Órgãos, podemos dizer assim, como um presídio, que ele não deveria estar dentro do perímetro urbano, ele já foi sufocado, né? Porque a tendência é ir aumentando, e a tendência é as pessoas irem morar cada vez mais longe, né? Então, daqui a pouco, a cidade de Teresina está chegando em Altos, está chegando em Demerval Lobão, porque a cidade ela está crescendo. Lembra da música do Chico Sainz, né? A cidade não para, a cidade só cresce. Então, aqui a terceira questão, alternativa verdadeira, letra B. Para a gente fechar aqui, vamos responder a nossa última questão. Considere as afirmações sobre a urbanização brasileira. O item 1. Embora os números referentes ao processo de urbanização possam conter algumas distorções resultantes das metodologias utilizadas, é inegável que entre as décadas de 50 até 80, o Brasil passou de forma intensa por esse processo. Gente, verdadeiro. Lembra, quando a gente fala processo de urbanização no Brasil, é de fato durante o século XX, a partir de 1930. E a alternativa está te dizendo que foi muito mais intenso a partir de 1950, e então é verdadeiro, né? A gente viu que na década de 70, mais da metade da população brasileira já vivia no meio urbano.
Item 2. No início da ocupação do território brasileiro, houve grande concentração de cidades na região sudeste. Esse fenômeno está associado ao processo industrial, gente. No início da ocupação brasileira é falso, porque o processo de industrialização no Brasil é 400 anos depois, né? A gente passou durante muito tempo sendo completamente dependentes de Portugal, porque Portugal fez um monopólio comercial. O Brasil só poderia comercializar com Portugal, então não era interessante para Portugal que o Brasil tivesse independência econômica com fábricas e indústrias. Então, essa aqui está completamente errada, porque a gente teve um crescimento muito pequeno das áreas urbanas durante o Brasil colonial e porque a industrialização no Brasil ela só vai existir de fato no século XX. Então, esse item está errado. Item 3. No mundo cada vez mais globalizado, há um reforço do papel de comando de algumas cidades global na rede urbana mundial, como é o caso de São Paulo, né, que é um importante centro de serviços especializados, verdadeiro. A gente viu aqui sobre a questão das rede urbana, né, das metrópoles nacionais, que é quando a gente tem uma cidade que tem uma concentração muito maior em relação à política, à economia, às questões sociais. É claro também que essa cidade ela acaba enfrentando problemas bem maiores em relação à urbanização. Então, o item 3 também é verdadeiro. Então, está correto o 1 e o 3. Então, a alternativa correta, letra D. Bom, e aí com isso nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Na nossa próxima aula eu vou fazer uma revisão sobre o processo de urbanização do Brasil, do período colonial até o século XX, e também irei colocar mais questões para que a gente consiga responder, ok? Bom, então nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu sou a professora Kelly Campelo, a nossa intérprete de Libras, a Ruth. Desejamos a vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana e nos encontraremos aqui na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.